Bom dia, irmãos. Muito bom estarmos outra vez reunidos para cultuar o Senhor nosso Deus. Quero dar boas-vindas também aos irmãos que estão em casa, nos acompanhando pela internet. Agora sim, vamos ler Atos capítulo 9, versículo 31. O irmão em casa pode abrir também a sua Bíblia. Leia conosco, Atos 9, versículo 31. Mesmo assentados, vamos ler esse texto, apenas um versículo. Enquanto isso, a igreja tinha paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, e crescia em força e em número. Os crentes aprendiam a andar no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Vamos falar juntos, irmãos, está aqui na tela, né? Vamos falar juntos. Todos. Enquanto isso, a igreja tinha paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, e crescia em força e em número. Os crentes aprendiam a andar no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém. Peter Wagner diz que o crescimento é fenômeno normal de todo ser vivo. O crescimento é normal de todo ser vivo. Eu tenho um sítio, tem terreno grande na minha casa. Na minha casa, eu tenho lá, entre outras coisas, um pé de café. Grande. Já deu muito café. Agora ele está, parece morto. E eu falei, vou jogar esse café fora. Mas não posso jogar. Eu observei que ele está brotando. Vai dar mais café. Quer dizer que aquele pezinho de café está vivo. Crescimento interno, desenvolvimento da vida espiritual e na vida religiosa. Crescimento na vida espiritual. Crescimento na vida cristã. Crescimento expansivo. Ganhar pessoas para Cristo e integrá-las na obra do Senhor nosso Deus. Há muita gente interessada em conquistar adeptos para a sua igreja, para a sua religião. Nós devemos estar interessados em conquistar almas para povoar o céu. Ganhar almas para Cristo e integrá-las. Crescimento extensivo. Os crentes se reúnem para formar uma nova congregação, para formar um novo grupo cristão. Crescimento através de pontes, evangelismo transcultural ou missões mundiais. A teologia do crescimento, a natureza e o propósito de Deus. Deus ama o mundo e deseja salvar todos os homens. 1 Timóteo 2, versículos 4 e 5. Por isso, fez promessas a Abraão de abençoar todas as nações e que a sua descendência seria grande. Abraão é o nosso pai na fé. Abraão creu em Deus, o irmão creu também, nós cremos em Deus. A igreja é o povo de Deus. A igreja é a comunhão dos fiéis. Agente de Deus no evangelismo. A igreja cumpre sua missão quando proclama o evangelho de Jesus Cristo. Lá no Rio, tinha uma casinha pobre, muito pobrezinha, escrito assim, casa de oração.
e na rua principal. Um dia, um pastor passou lá, parou o carro, tinha gente ali na porta. Ele disse: gente, eu passo aqui há muitos anos. Está escrito casa de oração. E essa casinha desse jeito, você tira essa casa de oração dali de cima, bota casa da reza. Isso não é casa de oração, não. Há poder na oração, há poder na pregação do Evangelho. O evangelismo no Novo Testamento não se limita à proclamação pela fé. Tem por meta fazer de cada novo convertido um crente responsável e reprodutivo. A salvação dos pecadores é o evento humano que mais contribui para a glória de Deus. A salvação dos pecadores. Tenho um amigo na Amazônia, ele e a esposa são índios, ele é pastor, ele é missionário, índio, pregando a palavra de Deus nas várias etnias indígenas na Amazônia. Quais as características do evangelismo primitivo, ou seja, do evangelismo no primeiro século? Era prioridade número 1. Era prioridade número 1. Qual a nossa prioridade número 1? Onde está, em que posição está esse trabalho de evangelizar, de ganhar almas para Cristo? Na igreja primitiva havia profunda compaixão pelas pessoas sem Cristo. Profunda compaixão pelas pessoas que ainda não conheciam Jesus. Profunda compaixão pelas pessoas que ainda não tinham aceitado Jesus como Salvador. Hoje é normal ver pessoas tão tranquilas, com filho incrédulo, marido incrédulo, mulher incrédula, vizinha incrédula, vizinho incrédulo. Nossa prioridade é ganhar essas pessoas para Jesus. A igreja primitiva era oposta a toda forma de sincretismo religioso. Mistura com outras igrejas, com outras seitas. O evangelho puro era a sua mensagem. Outro dia, estava saindo de uma loja, o vendedor me falou: Deus te abençoe. Eu falei, voltei e falei: você é crente? Não, senhor. Eu falei: mas você tem um vocabulário de crente. Ele disse: é, pastor, eu fui membro da igreja tal, mas há muitos anos eu saí de lá e hoje eu não sou mais crente, não. Eu falei: pensa bem sobre a sua vida. Você foi marcado pela obra de Deus. Volta para a igreja. O evangelho puro era a mensagem. Hoje, como nós pregamos o evangelho? Se pregamos, é o evangelho puro? Ou nós simplesmente convidamos pessoas para virem à igreja quando temos eventos e publicamos uma arte no Facebook, no Instagram, convidando as pessoas? Como nós estamos anunciando esse evangelho puro? A igreja primitiva era submissa à orientação do Espírito Santo. Eles oravam, eram submissos à vontade de Deus. Muitas coisas na igreja nós fazemos porque é vontade do irmão fazer, é vontade da irmã fazer. Elas se impõem as suas regras, impõem os seus programas, seus planejamentos. Mas onde está a orientação do Espírito Santo de Deus? A igreja primitiva
trabalho da igreja primitiva não era centralizado no ministério pastoral. Todos deviam ser testemunhas de Cristo. Todos. Não apenas o pastor, não apenas a liderança, mas todos eram testemunhas de Jesus. Os prédios eram sem importância, como hoje em Cuba. Os prédios são sem importância. A igreja em Cuba é proibida de comprar terreno, de construir templos. A igreja se reúne na sala, na varanda da casa dos irmãos. E é igreja mesmo, não é congregação, nem PGM, não. É igreja mesmo, tem pastor, tem tudo lá. Mas a prioridade não é terreno, prédios. São pessoas. Preguei na organização de uma igreja no alto de uma serra, lugar difícil de chegar, tinha que chegar lá a pé. As casas parece sapê, mas não são palmeiras, palmeira imperial. Uma coisa horrível, uma pobreza tremenda, sem água, sem luz. Mas ali estava uma igreja, irmãos que eram ateus. Eles aceitaram Jesus como Salvador. O evangelismo era a maneira espontânea e natural de falar do Evangelho. Não é dia e horário. No dia tal, horário tal, eu tenho compromisso de evangelizar. Não, o compromisso é para sempre, é sem parar. Toda hora, todo momento, onde estiver. Um dia uma mulher ligou aqui para a igreja. Eu falei, primeira igreja batista. Ela disse, desculpa, foi engano. Eu falei, não foi engano não, senhora. Foi Deus que mandou a senhora ligar para aqui. Aí evangelizei a mulher. Engano coisa nenhuma. Deus não erra. A igreja ia onde as pessoas estavam. A igreja ia onde as pessoas estavam. Mandei fazer folhetos em português, espanhol e inglês para distribuir na praia de São Gonçalo, lá em Paraty. É uma praia muito frequentada por turistas. E tem uma igreja ali na beira da praia. Aquela gente nunca virá à nossa igreja. Mas eles estão recebendo a palavra de Deus. Como aconteceu o crescimento nas igrejas primitivas? Na igreja primitiva. Em Atos 1, versículo 15, diz que eram quase 120 pessoas. Em Atos 2, versículo 41 e 42, dias depois, a igreja cresce para 3.000 pessoas. Atos 4, versículo 4, diz que a igreja já estava com 5.000 pessoas. Olha só. Em Atos 5, versículo 14, diz que a multidão crescia cada vez mais. Em Atos 6, versículo 1 e versículo 7, diz que a igreja se multiplicava. Não crescia mais na base da soma, mas na base da multiplicação. Alguns estudiosos têm dito que a igreja primitiva chegou a 100.000 pessoas naquela época. O procedimento missionário de Paulo ia onde o Espírito Santo mandava. O irmão André, da missão Portas Abertas, disse que você não tem que entrar pelas portas fechadas, ficar tentando entrar por portas que estão fechadas. Você tem que entrar pelas portas que já estão abertas. O apóstolo Paulo procurava as portas abertas. O objetivo definido era a conversão de homens e mulheres à fé cristã. O apóstolo Paulo nunca entregou uma cesta básica em lugar nenhum para conquistar as pessoas. Nunca levou presentinho para conquistar alguém. Ele chegava e falava, esse Deus que vocês estão adorando é falso. Vocês precisam adorar o Deus verdadeiro, que mandou Jesus Cristo para morrer numa cruz para pagar os nossos pecados. E as pessoas aceitavam a Cristo, e os seus livros de feitiçaria eram feitos fogueiras com eles, porque havia transformação
do poder do Espírito Santo nessas vidas. O crescimento interno e expansivo da igreja. Cada crente era uma testemunha fiel. Não havia interrupção na evangelização, não tinha férias. Não tiravam férias. A igreja estava sempre evangelizando. A comunhão dos crentes exercia forte impacto no mundo. Em Atos 2,42, diz que o povo via o modo dos crentes viverem e pediam para entrar, pediam para fazer parte. Os lares eram lugar de culto e de testemunho. Havia prioridade na conversão pessoal. Tudo era feito no sentido de alcançar aquela alma. Werner Gerber diz: a igreja toda, levando o evangelho todo ao mundo todo. Em João 4, Jesus diz: o fruto deve ser colhido quando está maduro. O fruto deve ser colhido quando está maduro. Tem um pé de goiaba lá em casa? Se eu bobear, o passarinho come. Eu tenho que ficar de olho. Eu vou lá pegar o passarinho já comeu a metade do outro lado que você não vê. É esperto a beça. O inimigo está atento. O tempo da colheita é curto. Devemos ir onde o fruto está. Quais os métodos de evangelização com base no Novo Testamento? Cruzadas de evangelização, cultos dos lares, grupos pequenos, evangelização pessoal. Evangelização nas situações comuns da vida, como jantares, cafés, casamentos, bodas, mas tudo visando a evangelização. Evangelização por meio da comunicação, comunicar o evangelho, da maneira que lhe for mais apropriada. De vez em quando eu recebo uma mercadoria que eu comprei no Mercado Livre e vem um folheto evangelístico dentro. Quais as necessidades dos novos convertidos? Os novos convertidos, as pessoas que ainda não se converteram, carecem de amor. Irmãos, o amor verdadeiro vem do céu. Na terra não existe amor. O amor verdadeiro vem lá de cima. Vem do céu. O amor verdadeiro carece de amor, do amor de Deus. As pessoas carecem de alimentação espiritual. As pessoas carecem de ensino e orientação da palavra. O ambiente carece de um ambiente saudável, carece de vida devocional, carece de exercício e trabalho na causa do Senhor, na obra do Senhor, no trabalho do Senhor. Precisamos envolver as pessoas. A igreja precisa alcançar os ausentes. Aquelas pessoas que são membros da igreja, são crentes, mas estão paradas, com férias permanentes. Precisamos alcançar essas pessoas. A igreja precisa alcançar os frequentadores, as pessoas que frequentam a igreja, mas ainda não tomaram uma decisão por Cristo. A igreja precisa alcançar a comunidade, expandir o evangelho, falar com as pessoas lá fora, mesmo que nunca tenham vindo à igreja. Pregar o evangelho, falar do evangelho, orar pela salvação das pessoas, clamar a Deus pela salvação das pessoas. As pessoas não podem continuar perdidas. Deixar as pessoas nos seus pecados, indo para o inferno, é dar prioridade ao inferno, é dar prioridade ao diabo. E nós precisamos dar prioridade ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos de lares para a realização de mais PGMs, pequenos grupos multiplicadores.
Muitos lares. Muitos lares. Este ano de 2024 tem que ser diferente, para cima. Temos que levantar o nosso ânimo. Nós precisamos de lares para abrir novos PGMs. Precisamos de pessoas para dirigir esses PGMs. O estudo do PGM será sempre um resumo do sermão pregado à noite, porque é sempre uma pregação evangelística. Vamos começar na terça-feira, dia 16 às 19h40, um curso de líderes. Vários irmãos se inscreveram. Se o irmão quiser se inscrever, fale com a Nívia. A Nívia, nossa secretária atual, fale com ela. Coloque o seu nome lá. Se o irmão quer abrir o seu lar para o estudo bíblico, se o irmão quer ser um dirigente de PGM, e vamos fazer. Ah, pastor, mas eu não sei fazer, mas não faça. Quando eu fui convidado para dirigir, para começar uma congregação, num local que tinha sido centro espírita há 30 anos, eu falei com o meu pastor, eu já fui tudo na igreja. Já fui tesoureiro, já fui secretário, já fui diácono, eu já fui vice-presidente da igreja, eu já fui professor de novos convertidos, eu já fui tudo na igreja. Mas eu nunca fui dirigente de congregação, ainda mais num local que foi centro espírita. Mas eu orei e fui. Uma irmã de uma outra denominação me falou, pastor, você vai enfrentar uma barra pesada, porque lá já foi casa do diabo, você vai sofrer muito lá. Eu falei, eu creio que lá em Êxodo capítulo 3, o Senhor Deus disse a Moisés, o lugar em que você colocou a planta dos seus pés é terra santa. Nunca tive problema, nunca tive. Lares e líderes. O irmão quer oferecer o seu lar, quer ser o líder, fale com a Manívia. Coloca ali o seu nome. Precisamos orar. Nosso Deus está convocando você para um trabalho extraordinário. Há uma música em inglês que eu dei para a Daisy, para ver se ela faz um solo aqui, a música já está traduzida. Ela diz, o amanhã já se foi. Ou melhor, o ontem já se foi. O amanhã eu não sei se virá. Ajuda-me, Senhor, a viver o dia de hoje. Não importa se o irmão ontem se preparou, não importa se o irmão fez o que o irmão fez ontem, não importa o que o irmão pretende fazer amanhã, não importa. O importante é que o irmão possa fazer hoje, a partir de hoje. Amém, irmãos?